E ali você aposentou sua vida de concurseira. Ali eu aposentei minha vida de concurseira. Nunca mais, chega. É uma fase que tem que acabar, né? Tem que acabar, tem que acabar. E é muito engraçado. Tem uns doidos que vêm aqui que não quer acabar, não. É, tem um ou outro fora da curva que gosta de ver o nome no Diário Oficial e não para nunca. Eu nunca Mas vi não é a isso. regra, não. Eu acho que a gente tá aqui nessa vida para representar muitos papéis. E em todos eles, todos que a gente queira representar, eu acho que a gente tem que buscar ser o melhor possível. E então, um ciclo precisa se encerrar para que outro comece. É. E naquele momento, encerrou-se o ciclo da vida de concurseira e começou o ciclo da vida de professora, né? De orientadora, de mentora de outros alunos, que também foi muito gostoso. Quando eu conto assim, minha história, eu tenho uma força muito grande porque eu começo a olhar para trás e ver de onde eu vim. Eu não sou um produto do meu meio. Eu não sou um fruto do meu meio. Pelo contrário, é como se eu tivesse vindo contra tudo e contra todos Contra a corrente. para poder chegar onde eu cheguei. E isso só te fortalece. Eu fui uma criança e uma adolescente, por exemplo, que primeiro eu não tinha condição financeira. Meus pais sempre tiveram uma condição financeira pequena. E eu vim de igreja, né? Eu nasci, meus pais já eram crentes, eram evangélicos, e eu fui criada na igreja. E por ter sido criada na igreja, eu fui criada sem televisão. E apesar de ser algo assim muito diferente que a maioria das pessoas, né? Todo mundo teve uma televisão na vida. Isso foi muito bom. Quando eu olho para o passado, eu vejo que isso foi muito bom. Aliás, eu sou grata por todas as experiências que eu tive na vida, porque só foi, mesmo as mais ruins, mesmo as mais difíceis, foi por causa delas que eu tô aqui. Então hoje, quando eu olho, eu sinto mágoa zero de qualquer coisa. Assim, é pura gratidão por tudo que eu vivi. E aí, na minha infância, meus pais não tinham TV por causa da igreja. Não é nem porque não podia pagar uma TV, né? Claro, não era muito barato, mas não era isso. É porque é por causa da igreja. Então, como não tinha TV, eu usava todo o meu tempo livre e disponível para ler. Não tinha distração nenhuma. Eu gostava de ler. E aí você pode perguntar, Nubia, você lia o quê? Eu lia revista de quadrinhos que eu pedia emprestado dos amigos. Em qualquer casa que eu chegasse de qualquer pessoa, eu lia qualquer coisa que tivesse, até Atlas Geográfico. Eu queria ler, porque eu tinha que passar o tempo. Como criança, você tem que passar o tempo. Energia ali para gastar. E aí eu lia muito. E aí quando eu estava fazendo a 4ª série, eu descobri a biblioteca municipal. E aí eu pedi para minha mãe me colocar na escola, que era uma escola pública, que ficava em frente à biblioteca municipal. Porque aí eu poderia pegar livros lá. E a partir da 4ª série, era pelo menos 3 livros por semana, que eu pegava na biblioteca e lia. Eu não tinha TV. Então eu só li a vida inteira, eu só li. Quando eu cheguei no ensino médio para fazer o vestibular, e aí tinham aquelas leituras obrigatórias, eu já tinha lido todas. Porque eu li enquanto criança, porque eu não tinha nada para fazer. E aí, quando eu olho assim, tipo, eu via meus amiguinhos, né, assistiam filmes, alugava fita cassete para assistir em casa, eu achava aquilo o máximo. Nossa, eu ficava implorando pros meus pais deixar eu ir pra casa deles para poder eu assistir. E eu ficava muito triste porque eu não tinha isso. Mas hoje eu entendo que toda essa história de uma menina muito pobre, mas que leu muito, me ajudou demais com os estudos, porque fez uma grande diferença. Quando eu estava na 7ª série, na verdade eu estava na 6ª numa escola pública, meu pai vendeu ventiladores. Meu pai é vendedor, eu sou filha e neta de vendedores. Meu pai vendeu ventiladores para uma escola de freira. E aí ele foi lá instalar, né, os ventiladores. Ele vendia, ele mesmo instalava. E aí a freira gostou muito dele, conversando. Meu pai era ministro de igreja, meu pai é uma pessoa super empática. Era, porque já faleceu. E aí ela falou assim, ela gostou muito dele, ela falou, seu Cecílio, o senhor tem quantos filhos? Ela falou, tenho 3. Ele falou, escolha um deles. O que mais gosta de estudar, que a gente vai dar uma bolsa. 2 anos. A gente vai dar uma bolsa para 1 ano. Que era a 7ª, eu estava na 6ª, no ano seguinte seria a 7ª. Meu pai me escolheu, porque dos 3, eu e meus irmãos era a que mais gostava de estudar. E aí eu fui estudar numa escola particular. Pela primeira vez na minha vida, eu fui estudar numa escola particular, que era uma escola de freiras, na 7ª série. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava atrás dos outros alunos, porque eu vim sempre de uma escola pública.
Então eu comecei a querer estudar muito, porque eu queria estar no nível das notas. Eu sempre fui competitiva, né? Então eu queria estar no nível das notas aqui daqueles alunos. Tinha um quadro de honrar ao mérito. Tipo, os 3 primeiros lugares tinham que estar lá. Eu não estive no primeiro, mas nos outros eu falei, eu tenho que estar lá. E aí eu comecei a estudar muito. Caramba. E aí quando chegou assim, mais ou menos no final do ano, a irmã de ensino religioso perguntou quantos livros a gente lia por ano. Aí eu fiz as contas, porque eu era frequentadora assídua da biblioteca desde a 4ª série, eu já estava na 7ª, e era uma média de 3 livros por semana. E aí eu peguei e anotei pra ela. E aí ela pegou... Quase 40 livros. E ela pegou e me chamou. Na mesa dela, ela falou, Núbia, tem alguma coisa errada aqui. Porque ninguém lê isso. Aí eu falei, irmã, é que é assim, ó. Aí eu fui contar pra ela como é que era a minha vida, como que eu fazia. Gente, ela me olhava assim... Ela ficou tão feliz com aquilo, tão feliz, que eu virei o xodozinho, o chaveirinho da irmã, né? E aí ela me deu mais 1 ano de bolsa. Nossa. Aí eu fiz a 7ª, que ela tinha dado pro meu pai, e depois eu fiz a 8ª série. E aí depois eu voltei pra escola pública, porque meus pais não podiam pagar a escola particular. E aí, depois voltei pra escola pública, e em um determinado momento, meu pai conseguiu uma condição financeira melhor ali, e aí de muito eu pedi, ele deixou, eu consegui fazer ainda um pedacinho do ensino médio na escola particular, né, consegui voltar, mas minha vida sempre foi assim, grande parte na escola pública, um pouquinho na escola particular. Mas às vezes a gente vive as coisas e às vezes tem coisas na nossa história que acontecem que quando a gente tá vivendo, isso vai da infância, isso vai na fase adulta, a gente não entende, porque a gente não quer, às vezes a gente não acha, fica triste com aquilo, a gente não aceita aquilo, e às vezes tem um propósito tão maior lá na frente. É verdade. Depois de muitos anos, eu passei numa faculdade de pedagogia, fui fazer pedagogia. Eu não queria fazer pedagogia. Eu queria fazer medicina. Eu fui fazer pedagogia por quê? Porque na época eu casei, com 17 anos eu casei, e o ex-marido não queria que fizesse medicina. Então eu fui fazer pedagogia, que era o que sobrava, é o que tinha na cidade. Ah, é uma frustração? Não é. Porque hoje, como mentora de técnicas de estudos, ter feito pedagogia faz todo sentido. E por conta da pedagogia, você pegou crianças traumatizadas também, né? Você pegou uma carga emocional pesada. Exato. Hoje eu já aprendi a lidar com o pior do ser humano por causa de um determinado trabalho. Eu aprendi sobre técnicas, metodologias de ensino, como a maioria das pessoas nunca vai aprender, porque eu fiz uma faculdade de pedagogia. Então, foi tudo combinando. Sabe aquela ditada que Deus escreve certo por linhas tortas? Sim. A minha vida é uma linha reta para Deus. Porque ele foi fazendo tudo tão direitinho. Eu tô aqui onde eu tô hoje e muito feliz com o resultado. Caramba, sensacional, né? E não existe resultado sem um motivo, né? Você tinha hábitos diferentes. Porque hoje é impensável imaginar uma criança, um adolescente, por exemplo, sem um celular na mão, sem uma distração. E você tinha uma rotina toda focada para absorção de conhecimento, né? Algo que hoje é impensável. Então, realmente, dá pra hoje, olhando uma perspectiva retroativa da sua vida, é interessante, né? Cada camada, cada tijolinho sendo encaixado ali para no final, essa construção aí sensacional. É engraçado É mesmo. muito inspiradora.